Oi, e aí? Tudo bem? Senta que lá vem história hoje. Hoje o livro que eu trago se passa na Segunda Guerra Mundial. E é um assunto que sempre me atraiu muito. Eu sempre era curioso neste assunto da Segunda Guerra. Até porque na escola a gente estuda tudo muito raso e a gente não entende, eu não entendia os fatos que levaram à guerra, o porquê da guerra, o jogo político que existiu no meio disso tudo. A gente decora datas, decora fatos e joga isso numa prova decoreba, e é isso que a gente estuda de história no nosso país. Falando nisso, eu acho que nossa educação é muito precária, porque a gente começa estudando sobre descobrimento do Brasil. E vamos indo, decorando datas, decorando fatos, jogando isso em prova. Chegamos no final do ensino fundamental e não temos tempo de estudar muita coisa que acontece no nosso país. Ditadura, por exemplo. A gente passa batido, resumidamente por cima, e era isso aí. Aí tem pessoas que são alienadas que acham que foi uma época legal, uma época boa, tipo... né? Enfim. Mas a gente tem que tentar mudar isso, né? Buscar conhecimento, buscar qualquer forma de entender as situações de cada país, de cada sociedade. Mas a gente não pode esperar que a gente estude tudo por fora do nosso país se a gente não conhece pela escola nem a nossa própria história. O que esperar? Um sistema educacional não ensina, não explica, não mostra a história do próprio país. Imagina o que aconteceu fora dele, né? Enfim, vamos lá, chega de críticas, né? Vamos fazer nossas críticas nas urnas, né? Este livro foi lançado em 2001 pela editora Arqueiro, é do escritor Ken Follett. Ele é um escritor britânico e ele é conhecido por seus thrillers e seus romances históricos. Ele gosta de misturar ficção com realidade. Um exemplo disso é As Espiãs do Dia D, que se passa do dia 28 de maio de 1944 a 6 de junho de 1945, em plena Segunda Guerra Mundial. Esse livro, em terceira pessoa, e ele altera entre o lado alemão e o lado francês. Do lado francês, a gente conhece Felicity Clarence. Ela tá meio que de tocaia em frente a um castelo do século XVII, na Praça Sainte-Cécile. E nesse castelo está localizada uma central telefônica que liga os alemães que estão na França com os alemães que estão na Alemanha. E há 4 semanas atrás, os aliados tentaram destruir este castelo bombardeando com aviões, mas não tiveram êxito porque os aparelhos estão no porão deste castelo, então não foram atingidos. E neste castelo também está localizado o quartel-general da Gestapo. Como Ken Follett descreve a central telefônica, é muito mágico. A gente já imagina na nossa cabeça aquelas máquinas, aqueles aparelhos com aqueles fiozinhos, aqueles botões, tudo, aquelas mulheres trabalhando. A gente consegue imaginar isso. E um fato curioso é que ele nos mostra, nos explica até sobre as mensagens criptografadas que passavam nesses rádios, nessas linhas telefônicas entre os mensageiros. E são mensagens iguais às que rolaram na Segunda Guerra Mundial. E a gente pensa que os aliados tinham que descobrir como quebrar a criptografia, descobrir todo o código alemão para poder entender o que eles estavam falando. E nesse castelo se encontrava o QG da Gestapo. Todos os franceses que eles achavam suspeitos, eles levavam para esse castelo e torturavam quase até a morte. Mas o cara que torturava tinha conhecimento e consciência para poder espancar uma pessoa até quase a morte, mas com que ela conseguisse ainda entregar informações. Eles arrancavam informações de qualquer modo. Gente, é bizarro, é tenso, é bem punk, é forte a parte das torturas. Como eu disse antes, nesse castelo, no porão do castelo, ficava os equipamentos dessa central telefônica, que não foram destruídos pelos bombardeios. Por isso que a Felicity estava ali. Só que ela também é conhecida chamada por Flick e também chamada de Leoparda. Ela estava ali de tocaia, ela e mais umas pessoas, incluindo o marido dela, que eu vou falar daqui a pouquinho. Eles estavam de tocaia porque eles entendiam, eles sabiam que só conseguiriam destruir essa central telefônica de dentro do castelo. Então eles iam fazer um motim na frente do castelo, iam invadir, se reorganizar, se reencontrar lá dentro, descer no porão e explodir o porão com todo o equipamento, inclusive, de repente, com eles mesmos. Eles sabiam, tinham consciência de que se eles fossem pegos, eles seriam mortos, torturados, e eles estavam dispostos a morrer para poder libertar a França. E Flick era a major. Ela pertencia ao contingente
exclusivamente feminino do Regimento de Enfermagem e Primeiros Socorros do Exército Britânico. Só que não. Era tudo fachada, gente, porque ela era uma espiã. E ela trabalhava para a Executiva de Operações Especiais, que incumbia os soldados de ter missões de sabotagem dentro da linha inimiga. E Flick é casada com Michael. Michael é um líder de uma célula da resistência francesa. E como Ken Follett descreve o Michael, é como se fosse um galã de cinema. Ele fala que ele é alto, bonito, tem uma voz sensual. A gente fica um pouco meio que, gente, onde é que eu tô? E também já nos mostra que Flick é um pouco magoada em relação ao casamento. Ela entende, ela acha que o Michael está casado com ela só por obrigação. E ela também entende que os dois passam muito tempo separados por causa das missões que cada um tem. Só que ela sente, ela percebe, ela acha que o Michael já tem outra mulher, outro caso, e não gosta mais dela como antes. Mas também nos dá a entender que ela está aberta a novas situações, que ela também não ama mais Michael quando eles se casaram. Então a gente consegue entender que ela está aberta a situações, chega aí. Só que uma coisa que eu senti nesse livro, porque tudo isso que eu falei é nas primeiras páginas do livro. E aí eu penso, eles estão na frente de um castelo que é um QG. Eles vão explodir um porão. Tem alemães na frente armados. Eles podem morrer, podem ser torturados. E eles estão pensando, divagando sobre o amor que aconteceu. Gente, foca no negócio. E outra coisa que me incomodou também foi a descrição que Ken Follett faz em relação de Michael com a Flick. Flick é descrita como uma mulher pequena, frágil, delicada, que não consegue, que parece que precisa de ajuda, que não consegue fazer nada sozinha. E o modo que ele descreve Michael como se fosse o cara legal, bonito, sexy, que consegue fazer o que quiser, que destrói, que é o líder, isso me incomodou um pouco. Mas a gente vai lendo, a gente percebe que isso é só uma descrição inicial, que no fim é quase os papéis trocados, mas vamos lendo, tá, gente? O que eu mais gostei desse livro foi a parte humana das pessoas que a gente consegue enxergar numa guerra. Porque a gente sabe que guerra tem vários motivos, dentre um deles políticos. Só que as pessoas que estão lá geralmente não querem lutar, não querem matar ninguém, estão lá por uma obrigação que uma sociedade impõe. A gente consegue sentir o lado humano das pessoas aqui neste livro. E a gente sabe que na Segunda Guerra Mundial teve muito ódio por povos, por diferenças, por religiões, e a gente acha que não vai ter como as pessoas que estão nesta roda terem empatia, terem amor. E este livro nos mostra muita parte de amor, de sonhos, de paixões em meio a uma guerra. E eu falei que o livro ele é alterado entre a parte francesa e a parte alemã. Da parte alemã, conhecemos Dieter Frank, que ele também tem uma paixão pela uma francesa chamada Stephanie. A Stephanie vai crescer muito no livro e ela vai ser muito importante para alguns fatos que acontecem no decorrer, fatos importantes que acontecem no decorrer do livro. Só que aí eu paro e penso, gente, eu tô falando sobre amor, sobre empatia, no meio da guerra. É uma ficção, eu sei que é uma ficção, só que eu tenho certeza que na época da guerra existia pessoas com empatia, querendo ajudar o próximo, amando, com sonhos, querendo ser livres. No meio da guerra deve ter existido amor, sim. Esse livro tem um enredo maravilhoso. A escrita do Ken Follett é o meu sonho de escrita, eu queria poder escrever assim. Porque parece que nós temos uma TV na nossa cabeça, que está passando um filme na nossa cabeça, a gente consegue ver tudo, sentir tudo. É o dom da escrita. Falando em TV que passa um filme, tem partes que nos mostra, nos descreve esconderijos, passagens secretas, bares que eram toda hora invadidos pela Gestapo em busca de membros da célula da resistência francesa, e a gente consegue imaginar aquela situação, aquele pavor, aquele tentando fugir dos alemães. E como Michael era líder de uma célula, ele era muito procurado, ele era muito visado. Com o passar do tempo, Flick fica encarregada de destruir a central telefônica e acabar de vez com a comunicação entre os alemães. Só que os chefes dela não querem dar homens para ela trabalhar. E a Flick, naquela negociação tensa, ela dá uma cartada que ela só precisa de mulheres. Ela só quer mulheres para poder invadir o castelo. E aquela negociação estranha, assim, machista, dá a entender que mulher é dispensável. Mulher não vale
nada, vale menos que homem. Se uma mulher morrer, nós temos um homem, temos 2 homens. Uma mulher não vale muita coisa. É o que dá a entender neste livro. E com certeza naquela época e hoje em dia, tem pessoas que ainda pensam assim, né? Com este acordo fechado da Flick, ela reúne essas mulheres e elas se disfarçariam de faxineiras, invadiriam o castelo e explodiriam a central telefônica. Só que Deus sabe o que aconteceria se elas fossem pegas ou descobertas no caminho. Neste rolo todo que ela pegou mulheres civis, ela vai treinar essas mulheres em uma casa afastada. E esta parte me prendeu muito, essa parte tu não consegue parar de ler. E como eu já tinha falado que ele é alternado entre o alemão e o francês, tu fica num looping para tentar ler e descobrir e tu não para mais de ler. E nessa casa, aonde eles vão ficar um tempo para aprender a atirar, a pular de avião e mais algumas manhas que vão ter que usar na invasão, ela conhece Paul. E já rola, gente, um clima, um romance, um olho no olho, uma fé, clima quente. A gente pensa, gente, vocês estão numa guerra, vocês não podem se apaixonar, um de vocês vai morrer, isso não vai dar certo. A gente já fica naquele nervoso assim, não vai dar certo, gente. E esse grupo de mulheres recebe o nome de Jack Downs, nome inglês para As Gralhas de Nuca Cinzenta, composto por Flick, Diana, Maud, Ruby, Denise, Jelly e Greta. Só que a Greta, ela é um homem. Ela é descrita no livro como um transformista, uma transformista. E a Flick encontra ela num bar, num palco, num bar bem mal frequentado, um bar suspeito. E ela contrata a Greta para ajudar nessa missão. Eu gostei muito da Greta, do personagem, sendo gay, conta um pouco a história dele, um pouco sofrida, e ele sendo gay em plena Segunda Guerra Mundial, tendo perdido um amor. Essa parte mexeu um pouco comigo, eu gostei bastante da Greta. Esse livro ele é fascinante, ele é hipnótico, ele é muito rápido, ele é rápido demais e toda vez que eu falo dele, toda a história me vem na cabeça, é mágico. E a Flick, ela é um personagem real. O Ken Follett só trocou o nome dela, mas a Flick realmente existiu, ela realmente foi muito importante para o dia D. Os aliados só conseguiram entrar na França pela ajuda de uma mulher. Claro que nessa época as mulheres não eram incumbidas de sabotarem linhas inimigas. Só que a Flick ela era mensageira e ela foi designada a comandar 2.000 homens. E quando passou a guerra e teve as premiações, as medalhas, não quiseram dar uma medalha igual a que um homem recebeu. E ela agradeceu e não recebeu a medalha, e ela disse que tudo que ela fez não se comparava a nenhum trabalho civil. Se um homem merecia uma medalha à altura, ela também merecia. Acho isso até hoje um absurdo, uma mulher forte, guerreira, corajosa, não ter sido honrada à altura. E é isso, gente. Por hoje é isso aí. Vou falar só isso, porque esse livro ele é muito bom para me dar spoiler. Então eu vou ficar quietinho, vou deixar que vocês leiam, mas é um livro maravilhoso. A leitura é hipnótica e nos traz a mensagem de que mulher estava e esteve e estará em todos os fatos históricos do mundo. Mulheres corajosas, destemidas, guerreiras, fortes, amáveis. Mulher é o bicho. Enfim, gente, é isso aí. E sem falar também que ele fala sobre medos, sonhos de liberdade, que durante a guerra todo mundo desejava o amanhã, desejava seguir em frente e continuar vivo para poder realizar seus sonhos. Isso também fala muito nesse livro. Enfim, quem leu este livro, por favor, me dá um feedback também, o que achou, se apaixonou pela Flick ou não. Muito obrigado pelos comentários, muito obrigado pelas curtidas. Espero que vocês estejam gostando, porque eu estou muito feliz com todo esse universo dos livros. Se tu é como eu, ama ler, adora uma resenha no YouTube, se inscreve no meu canal, ativa o sininho para receber notificação. Vamos trocar uma ideia, o que tu está lendo agora? Vamos nos falando por comentários. Gente, muito obrigado por tudo. Muito obrigado aos inscritos também, que eu esqueci de falar. Muito obrigado. Tchau!